boa noite. Obrigada por estarem aqui. A ABC é uma instituição com quem eu venho trabalhando desde que ela abriu formalmente oficinas. Realmente é uma honra estar aqui podendo falar um pouco sobre a minha trajetória, um pouco sobre o mercado audiovisual, as minhas reflexões sobre ele e bastante sobre a continuidade, né? A ideia é a gente abrir espaço para gerar curiosidade, para falar um pouco sobre o curso e dar uma aula de graça para vocês terem um primeiríssimo contato, para quem nunca teve, para quem quiser se aprofundar e pensar, refletir junto sobre a Conte para quem já conhece. Peço para vocês me interromperem, não é um problema, tá? Enquanto eu falo, a ideia aqui é a gente abrir o espaço para troca e vocês falarem e tirarem dúvidas e emitirem opiniões e a gente trocar mesmo. Não precisa levantar a mão, é só abrir o microfone, a ideia é a gente aproveitar esse espaço para troca, tá? De escuta, não quero ficar falando aqui sozinha, por favor, me ajudem. Então vamos lá. Temos uma criança pulando aqui ao lado, mas tudo bem. A gente combinou que você ia ficar quietinho, tá? Quietinho. Tá bom. Bom, primeiro acho que vale uma apresentação. Não quero me alongar, acho que contar um pouco para vocês como é que eu entrei no mercado, né, audiovisual. Acho que é uma trajetória que toda vez que eu compartilho, as pessoas se interessam ou se identificam. Que é porque eu comecei nesse lugar, nesse mercado, já um pouco mais velha, assim, não me formei em cinema. Eu sou também de uma geração que poucas pessoas puderam se formar em cinema. Colegas meus mais velhos de trabalho, nenhum, são raros os que se formaram em cinema, porque até então, década de 80, 70, não existia curso, né, de graduação. No meu caso, eu sou formada em 2004 em comunicação e o cinema sempre esteve num lugar distante para mim. Eu sou de São Paulo e ingressei no mercado da publicidade meio que ainda muito jovem, aquela história, né? A gente tem a oportunidade de se formar numa graduação, de entrar numa faculdade com 17 anos, a vida ainda para definir, eu, pelo menos, me senti muito pressionada para decidir o que fazer de faculdade. Fiz comunicação porque abrangia muita coisa, a área de humanas sempre me interessou, mas segui a carreira de publicidade em agências de publicidade em São Paulo, na área de planejamento estratégico. Passei por algumas grandes agências em São Paulo, planejando estratégias de marketing, estratégias de marca, estratégias de comunicação, branding, como eles chamavam na época. Mas isso me cansou e com 26 anos eu desisti daquilo, não estava feliz, não fazia sentido aquele lugar. E aí o cinema chegou para mim de uma maneira muito espontânea. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre fui muito cinéfila, mas nunca me imaginei exercendo essa profissão ou pensava nessa possibilidade, mas surgiu na época, eu com 26 anos, tinha me demitido, surgiu a oportunidade de fazer um estágio na equipe de direção de um filme. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Nunca tinha pisado num set de filmagem, não sabia o que me aguardava, mas eu me apaixonei pelo set de filmagem. Foi isso. Eu me vi, me identifiquei. E fiz estágio com 26 anos, né? Hoje eu olho e falo, nossa, eu era nova, mas na época não era. Na época eu já tinha quase 8 anos, 7 anos com uma trajetória, era supervisora de planejamento, então foi uma virada assim de curva muito interessante fazer estágio na época sem ganhar remuneração. Foi um ato de coragem, eu considerei na época, e eu recomecei minha vida profissional. Na equipe de direção, fazendo estágio, eu era estagiária de direção. E aí minha trajetória foi muito pela assistência de direção. Naturalmente, eu fui seguindo, tive a sorte de ter grandes chefes, principalmente nesse primeiro filme, que foram os mesmos que depois foram me chamando para os outros projetos, e recebi uma escola mesmo de assistência de direção. Então, fiz bastante estágios, fiz bastante terceira assistência de direção, muitas segundas assistências, até que em meados de 2015, há 10 anos, eu me tornei primeira assistente de direção, mas fiz toda a escadinha
até virar primeira assistente de direção, eu também passei por uma outra crise profissional. Também me vi me perguntando o que eu estava fazendo ali, porque o set de filmagem, apesar de apaixonante, ele é desgastante. Parei agora em meados de 2015, quando eu me tornei primeira assistente de direção. Gabi, eu fiz uma escadinha, uma trajetória de escola de assistência de direção, passando com a sorte de ter grandes chefes. Fiz muita assistência de direção, passando por várias etapas dessa profissão. E passei por uma crise, segunda crise profissional, que eu me vi exausta emocionalmente, fisicamente, enquanto segundo assistente de direção, e me perguntei, caramba, será que não tem outra oportunidade, outra forma, outra função que eu possa fazer dentro da direção ou dentro do cinema? E aí reparei, isso é verdade, gente, foi isso. Reparei naquela pessoa no set de filmagem que vivia sentada. Era isso. Tudo que eu queria como segunda assistente de direção, como primeira ou como terceira, era poder sentar, poder não ficar de olho no horário o tempo todo, não ficar chamando as pessoas para irem trabalhar após almoço, poder descansar e ler com calma as coisas. E aí realmente foi essa figura, essa, essa, essa imagem de uma pessoa que estava sempre no set sentada com o roteirinho na mão. Eu falei, opa, por que não me acendeu assim, dias um pouco mais descansados? E aí fui, conversei com continuistas na época, estudei. Eu vou, inclusive, no curso passar uma bibliografia muito legal e atualizada de tudo sobre Conte. Comecei a me inteirar do assunto e a estudar e a ficar de olho melhor nas continuistas e nos continuistas com quem eu trabalhava. Comecei como Conte, substituindo uma amiga que estava gravidíssima num longa que era noturna o tempo todo, que não estava mais dando conta, então assumi isso. E foi muito bom, porque eu já tinha um conhecimento profundo de set de filmagem, então eu entrei como continuista de primeira viagem, mas já sabendo o funcionamento de um set, já tendo experiência com equipe de direção, vendo diretores ou diretoras trabalhando, e foi um caminho natural, uma trajetória. Eu não abandonei a assistência de direção, muito pelo contrário, eu adoro fazer, eu sou primeira assistente de longas e de séries, sou diretora também e sou continuista e produtora. E eu acho importante essa mescla. Eu estou fazendo um longa agora, por exemplo, como primeira D, estou com saudades da Conte. É uma forma de eu também não me exaurir mentalmente, de eu me renovar enquanto realização profissional. E a Conte dá respiros para mim depois de eu fazer um projeto como primeira D e vice-versa. E eu fico nessa, a depender, né, do projeto de vida, do projeto que me chamaram, do tema do filme, do conteúdo da série. Tem produtores que me conhecem tanto como primeira D quanto como Conte, outros só como Conte, outros só como primeira D. Então, tudo se mescla e eu não fechei a porta para assistência nem para Conte. Muito pelo contrário, eu acho que elas convivem muito bem. Passaram-se 10 anos e eu sou uma profissional que está ali já há muito, muito tempo. São quase 50 longas-metragens e séries entre continuidade e assistência de direção. E eu diria que naturalmente assim eu fui trilhando para fazer uma assistência de direção para longas mais independentes, autorais, uma galera que precisa ou que demanda da assistência de direção também um lugar mais criativo, não tão logístico e técnico. E fui para a Conte para projetos grandiosos, séries, onde a gente tem narrativas complexas. Acabei trilhando mais ou menos esse caminho. Uma coisa não impede a outra, né? Eu vou fazer séries como Primeira D, complexas e grandes, e vou fazer continuidade de filmes artesanais. Mas eu olhando minha trajetória, mais ou menos foram esses caminhos assim que eu trilhei. E é isso, assim, uma coisa interessante da Conte, que eu não esperava, mas que aconteceu, é que eu percebo o quanto ela aproxima o profissional da direção. Me senti mais apta e com mais vontade de dirigir depois de passar pela continuidade.
A continuidade, ela está ao lado da narrativa, ela está ao lado do roteiro, ela está ao lado da construção dramática. É nosso instrumento de trabalho é a direção e o roteiro. Isso é muita cinematografia, muito estudo, muita decupagem, é a nossa relação com a montagem. Então, eu acho que eu, como continuista, eu aprendo a filmar mais e melhor para ser diretora. Como assistente de direção, eu aprendo a filmar mais melhor como produtora, ou como produtora executiva, porque eu sei o tamanho da demanda, eu sei o tempo que leva. Eu acho mais difícil você ser uma assistente de direção e se tornar diretora, porque você tem que se desapegar de várias demandas de produção, do que ser uma continuista e virar diretora, porque o seu instrumento de trabalho como continuista é o roteiro. E os pontos de corte, a montagem, isso é pura direção. Meu primeiro trabalho no cinema foi em 2008, a gente estava em 2013 anos, né? Passados 13 anos, eu me vejo como uma profissional que consegue escolher os projetos que faz, mas que também é muito vulnerável às inconstâncias e a um mercado difícil para mulheres, como profissional PJ, né? A gente tem contratos, pois é, a gente tem contratos por tempo determinado, sem qualquer direito, com, né, somos microempresários e prestadores de serviços. Isso é a natureza do nosso trabalho, que mudou não tem muito tempo, mas não temos nem qualquer garantia trabalhista. Os contratos são muito frágeis, mas o cinema, acho que a gente está na luta, assim, na batalha por melhores condições de trabalho. E sinto que a gente, como técnico, como assistente de direção e como coach, me reúno constantemente com o pessoal Brasil afora para falar sobre melhores condições de trabalho, melhores condições de direitos, né? E identificar tudo que a gente precisa e demanda identificar, desde saber ler um contrato, a exigir que você receba esse contrato, a colocar o seu equipamento no seguro do filme, coisinhas que a gente vai junto como técnico se alinhando e melhorando as condições. Mas mesmo assim a gente passa por muitas vulnerabilidades, né? A pandemia foi para todo mundo, para basicamente todas as profissões. Não foi diferente com o cinema. A depender do governo, a gente tem incentivo ou não incentivos. A gente tem os projetos, eles têm natureza de financiamento super diferentes, desde a privada, a pública, ao produtor que também se ferra para conseguir levantar o dinheiro e produzir. E tem uma relação, uma cadeia muito complexa, e a gente está ali na ponta, depois que o produtor, depois que a direção consegue desenvolver, levantar esse dinheiro, a gente está na ponta, que é o fim de uma etapa e o início de outra, porque depois o produtor precisa ter mais grana para finalizar, distribuir. Então a gente está numa cadeia muito, muito vulnerável mesmo, porque o mercado ele tem os seus momentos bons e ruins. Mas a gente tá aí mostrando nossa potência há muitos anos, né? Então, eu tenho orgulho de fazer o que eu faço, mas eu me canso muito, assim. Atualmente, eu tô com 41 anos, tô começando a ficar cansada de ficar 12 horas por dia, tocando um set ou fazendo a conta de um set 5 vezes por semana. Se você for pensar em horas trabalhistas, por lei, o trabalhador do CLT, que tem carteira assinada, trabalha até 40 horas semanais. Nós trabalhamos 60. Isso exaure, isso cansa, né? Então a gente começou a questionar, eu comecei a questionar como profissional e me sinto cansada, apesar de realizada. Eu acho engraçado, né, falar aula de graça, mas na verdade o que eu estou trazendo agora é a reflexão sobre a continuidade, que é como eu começo o curso, né? Uma coisa está emaranhada na outra para mim. E eu logo começo o curso
aqui já vou dar spoiler, né? Mas com questionamento sobre o que você pensa quando você fala em continuidade. Quando eu falo continuidade, eu vou fazer a continuidade desse filme. Qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? E o nosso curso, ele fala muito sobre isso. O que que eu gosto, assim, por que que eu gosto muito do curso da ABC? Porque eu tenho a oportunidade de dar em 6 encontros para vocês, são 6 encontros teóricos de 2 horas cada. E aí eu passo pelas etapas que acontecem com a gente na vida profissional, etapas de mercado. A partir do momento que você é contratada num projeto, o que que você faz com o roteiro? Quais são as ferramentas que a gente usa? Quais são as planilhas que a gente faz? Vou mostrar vários documentos, várias planilhas, várias formas de organizar as informações e o que que a gente precisa sugar de um roteiro para se sentir pronta e segura com as informações dominadas daquele roteiro. Depois eu vou entrando no set de filmagem. Uma vez preparada, vamos lá. O que que eu preciso saber? Quais são as demandas mais comuns que as pessoas fazem da continuista ou do continuista no set? O que geralmente perguntam para gente? O que geralmente não é nossa resposta? Quais são as posturas que eu acho interessante a gente ficar atenta dentro de um set de filmagem? Aí eu entro nas ferramentas e nos documentos de entrega, porque a gente tem entregas diárias de boletim de continuidade, de relatório de produção, de overview. Cada projeto exige mas tem um jeito, você pode entregar mais, menos, mas tem o básico e eu mostro para vocês o básico, vários tipos de documentos e uns extras de entrega que eu gosto também de fazer quando eu fecho, que eu vou entregar dessa forma. Falo sobre roteiro filmado, mostro muitos exemplos, ensino a contar o tamanho de uma cena, que é algo importante para a gente também dominar. E por último, por penúltimo, eu passo pela entrega da desprodução geral, né? Que aí eu me aprofundo um pouquinho mais no roteiro filmado, que é uma demanda importante, e a nossa organização de documentos ao término de um período de filmagem. E por último, na sexta aula, eu procuro fazer uma passagem pela importância do entendimento da cinematografia, assim, o que que a gente precisa entender de linguagem técnica e cinematográfica para identificar e saber o que que é um travelling, o que que é um plano zenital, o que que é um contre-plongé, o que que é um plano aberto, qual a diferença de um geral para um aberto, para a gente poder acender luzes e entender a importância que o profissional da ponte precisa dar para a linguagem cinematográfica, de domínio mesmo. A gente precisa saber o que significa uma lente macro e uma lente zoom. Você já saber como é que vai ser essa decupagem para você entender o que a decupagem vai exigir. E eu passo, ao longo do curso, eu passo muito por continuistas que eu admiro, assim, pessoas que falam sobre continuidade, de gerações anteriores às minhas, as primeiras continuistas que surgiram. A Sylvette Bardot é uma delas, então eu trago trechos de livros que elas escreveram, que ela escreveu, da Pat Miller também, que é dentro da nossa bibliografia, uma pessoa que eu uso muito, pessoas que fizeram a continuidade enquanto se filmava em película, que era uma exigência absurda, porque hoje em dia digital você filma de uma maneira muito mais viável, muito mais barata, gera um material, um lixo eletrônico, né, um lixo digital, desculpa, muito volumoso. E aí, quando a gente vai para a essência, para como a continuidade começou também, que era filmado em película, que se filmava-se muito menos, ensaiava-se muito mais, é interessante acessar o que essas profissionais falam a respeito
sobre o nosso trabalho, que tem a ver com a nossa origem do trabalho, que tem a ver com essas reflexões que eu sempre trago, sabe? O quanto a gente pode contribuir para um projeto. E é muito interessante ouvir gerações anteriores às nossas, assim. Então, eu também trago uma bibliografia de duas pessoas que eu admiro muito, que hoje, Pat Miller, não sei a idade, a Sylvette Bardot já tem mais de 90 e fez todos os filmes mais maravilhosos da cinematografia francesa, por exemplo. Então, tem muito a dizer sobre a Conte, e é uma das coisas que me inspiram a continuar na profissão, né? É um curso muito rico de reflexão mesmo, e também trago os limites e trago os problemas. Eu também falo também dos perrengues, né? Não escondo as dificuldades que a gente tem de se impor, do quanto é solitário, é bom, é solitário, mas todo mundo demanda. Enfim, eu vou, durante todas as aulas, trocando muito a minha experiência e fazendo a gente pensar junto, assim. E encorajo vocês a construírem, no final do curso, uma estrutura de continuidade, ou um estudo de cronologia, ou decupagem de Conte, que é a ABC. Esse curso ele é híbrido, né? Então, além dessas 6 aulas online, a gente tem a oportunidade de cada um de vocês de vocês filmarem, sendo profissional de Conte, o curta-metragem da escola. E aí vocês constroem o estudo de cronologia desse curta-metragem, cada um vai construir a sua, para ir filmar, né? É uma única diária, um curta por dia, para ir filmar. E eu tô lá no set de filmagem com vocês para ajudar, para na prática falar, olha, aqui não passa na frente da câmera, olha só, fica atento a isso. Durante a preparação da filmagem, nesse curto, eu também fico por perto para entender o quanto a equipe falou com você, quais são as perguntas que você fez para a direção, o que que a assistência de direção precisa te responder, como você se prepara, os pontos que você precisa ficar atento naquele roteiro. Eu considero um curso completo e fechar na filmagem, uma aula prática, é muito rico, porque vocês se veem no meio, no olho do furacão, e eu tô ali do lado segurando a mão. Isso eu garanto. E é isso, assim, em termos de carga horária, são 6 encontros, 2 horas cada, estamos falando de 12 horas, mais as 12 horas de sete da aula prática. Eu fico com vocês geralmente no início do dia, vou no início desde de manhã cedinho e deixo vocês também autônomos e sozinhos para não dependerem de mim ou de qualquer orientação e pegarem a segurança. E sempre deu certo desse jeito. Os alunos saía de lá, os alunos estavam dominando aos pouquinhos. E é isso. Falei muito. O continuista, ele participa dessa parte da decupagem? Porque, tipo, eu sei que a decupagem é muito o diretor com o diretor de fotografia, né? Mas, tipo, o continuista também chega junto? Geralmente não, Raquel. Geralmente a gente tem contato com a decupagem durante a pré e ela foi feita anteriormente. Eu gosto de falar também que a direção de arte pode muito entrar nesse momento de decupagem. Para quem não sabe, decupagem de direção, que é essa que a Raquel perguntou, é, a definição das posições de câmera e do tamanho do quadro por cena. Então, você fala, cena 1 vão ser 3 planos, um aberto e um plano médio, um contraplano médio, fechou. Essa é a decupagem dessa cena. Mas a gente faz ao longo do curso, pode ser que você tenha se confundido, uma decupagem de continuidade. Uhum. Assim como a direção faz a sua decupagem com a fotografia e com a arte, de como vamos filmar, a, a continuidade faz a sua decupagem de estudo de dias e de dias cronológicos. Então, eu pego um roteiro e faço um estudo de quanto tempo passou entre uma cena e outra, qual o horário cênico daquela cena, quantos dias cronológicos tem esse roteiro, quanto tempo se passou nessa história. Eu faço esse estudo
Assim como a arte também faz a sua decupagem, seu estudo de objetos de cena, cenários. Tá bom, deixa. Deixei a porta aberta. Mas em termos práticos, são raros os momentos, Raquel, que a continuista está participando da decupagem de direção. A gente gosta de ter contato com ela, seja como ela for feita. Às vezes é por foto, por escrito, às vezes é só falada e você precisa ficar atenta no dia do set de filmagem. Mas geralmente a gente só tem contato durante a nossa preparação ou na própria filmagem, no próprio dia, coisa que a gente tem que ficar atento. Uhum. E tem, tipo, um briefing geral, sabe? De juntar todas essas decupagens, assim, tanto de direção, quanto de arte, quanto de continuidade, ou é no dia lá do set? Não, é para isso que a assistência de direção tá aí, sabe? Assistência de direção, que é outra função, não tem nada a ver com a Conte, ao longo de toda a preparação, e ela tá ali há semanas ou meses, uma das funções principais e mais difíceis da assistência de direção é reunir todas essas informações através da análise técnica e promover reuniões, pensar, discutir a respeito, ter um cronograma onde tudo isso é alinhado e falado, para que no dia da filmagem tudo isso não seja uma novidade, né? Todo mundo vai saber como filmar, qual eixo filmar, o quanto pega esse cenário. A assistência de direção cuida dessa organização ao longo de meses ou semanas longas de preparação. Uhum. Eu tenho várias curiosidades, assim, com essa parte da continuidade, que assim, eu sou muito ignorante com a parte de set. Eu nunca participei de set, assim, eu pego, acho que o final da coisa da continuidade, que já é o boletim prontinho, né? Uhum. Então eu sempre fico nessa, assim, de conheço, assim, o trabalho e tenho essa curiosidade de fazer também, né? Mas, enfim, não sei se estou fazendo umas perguntas meio doidas também, umas coisas assim Uhum. meio, Não, e sei lá, tudo papo de doido. bem, tudo certo. E ao longo do curso eu vou, claro, focando sempre na Conte, mas também jogando os desafios do set, assim. Talvez você consiga ter um entendimento maior, mas sob a ótica da Conte, o que é bem interessante, porque a gente tem contato com todo mundo no set, nessa dinâmica, sabe? Uhum. Olha, eu gostei bastante de te ouvir. Eu vou ficar pensando bastante sobre isso depois, ficar lembrando aqui, reconstruindo a cena na minha cabeça do que você falou, assim, para ficar lembrando e repetindo e tudo mais. Isso é uma coisa que eu falo bastante. O que eu estou pensando, que eu acho que eu entendi até agora, assim, sobre a continuidade, o que faz o profissional, a profissional continuista, né? É uma relação muito, muito íntima com o roteiro. E essa profissional precisa realmente garantir a harmonia, a coerência da narrativa. Tipo, em poucas palavras, assim, né? Nessa relação muito, muito íntima, tipo, esmiuçada com, com o roteiro. E aí vai envolver, tipo, esse cuidado com muito atento com essas relações temporais, de cronologia, muita escrita, cuidado com tempo, enfim. Tipo, eu tô tentando te explicar o que eu consegui pensar sobre isso até agora e ver o quanto que, se o que eu estou pensando faz sentido com a prática profissional em algum lugar, assim, sabe? Estou tentando criar uma imagem do profissional continuista entrando no set, segurando o roteiro na mão
e, tipo, conversando com quem precisa conversar, anotando o que precisa anotar, fotografando o que precisa fotografar, tipo, medindo o tempo que precisa medir, juntando as coisas que precisa juntar. Tipo, eu tô fazendo meio que isso, assim, e eu não sei se esse raciocínio faz sentido em algum lugar. Com certeza faz, mas é interessante porque tem projetos que é tudo isso, tem projetos que não é quase nada disso. E é interessante ser assim. E também é importante, Gabi, que você se lembre que a gente tem equipes de respectivos, né, departamentos. Então, a arte, a maquiagem, o figurino também tem um cuidado com a sua própria continuidade. Eu não vou dizer para o figurino que tem que ser aquela roupa. Eu vou conversar com eles, vou bater com eles durante a pré, a gente vai levar as nossas dúvidas para a direção, a gente vai pensar juntos. Eu não sou a dona do tempo daquele filme. Mesmo assim, e é interessante que você precisa levar essas discussões para os departamentos, para tudo isso para quê? Para não dar problema lá na frente. Como conte. Oi, meu amor. Pode ficar. Aí, a... e depende do projeto. Tem projeto que você tem que ficar atento a questões que tem mais falhas ou mais demandas, ou porque a fotografia não tem muita noção de erro. E você fica lidando bem, fica atenta ao eixo, ponto. Tem projetos que o camarim é mais caótico, você precisa dar uma força ali, você vai dar atenção para isso. Tem projetos que tudo é orgânico e você fica ali como uma ponte para após receber um boletim muito legal, muito completo, ponto. Tem projetos e projetos. Você não é a dona do roteiro, você preza pela harmonia para que esteja funcionando. Pro ator que falou anteontem, ao invés de falar ontem, faça sentido e você dá um toque de coisas que só você vai reparar, porque você tem um domínio daquele roteiro, daquela quantidade de dias cênicos. E você tem que ter jogo de cintura, porque às vezes você não vai ser escutada e você não é a dona daquele tempo. O dono daquele tempo é a diretora ou o diretor, que muitas vezes é também roteirista, que não vai querer te ouvir. E você não pode ser a pessoa. E a gente carrega um pouco esse estigma de que somos, e lá vem a Conte com más notícias. Não é por aí. A gente também quer apontar os erros, mas também trazer soluções ou trabalhar para evitar que os erros aconteçam, sabe? E cada projeto é um. Cada projeto tem um jeito. Vai lá escovar o dente e a mamãe depois vai deitar. Pode ser? É, Pode ser. Combinado. Cuidado. tem também essa característica de ser, então, também uma atividade profissional bem dinâmica, assim, também desafiadora, né? Porque cada projeto, então, tipo, é um contexto desafiador que vai te fazer aprender a agir de novas maneiras, né? A atuar de diferentes maneiras, a dançar de Conforme a acordo música. com daquele projeto, assim. Eu acho a parte mais legal. Tem gente que se desespera, mas é isso. Cada projeto é único e tem os seus próprios desafios. Às vezes a dificuldade é porque um ator tem questão com marcação ou com decorar texto ou não está bem ensaiado. Outro projeto vai ser organizar esse material porque está tudo dominado. Depende muito. E o quanto você tem de troca, o quanto você tem de experiência, o quanto você também está segura. E é importante, eu incentivo no curso, a gente também aprender, entender que é uma questão de prática. Eu era uma outra continuista há 2 anos atrás, e outra há 6 e outra há 8, entendeu? E tudo bem, é uma questão de músculo, sabe?
Uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, por exemplo, né, eu, Gabi, eu não estou nesse mercado, né, profissional ainda, né, de audiovisual, né? É uma área que eu estou me interessando bastante. Me interessei agora, mas não, né, tipo, é uma coisa iniciando a exploração, né, desse contato. Me parece, assim, eu fiquei pensando aqui, que estudar, aprender sobre linguagem cinematográfica é uma base, seja para pessoa profissional continuista, seja para todo mundo. Entender o que significa eixo, o que significa planos, o que significa, o que é cada uma dessas coisas dentro do set. Tipo, tem que ter esse domínio, assim, isso é uma base. Faz sentido? Sim, eu acho que todo mundo tem que partir desse lugar, com certeza. E correr atrás para ter as informações, estudar, não importa, né? Assim, tem amigos diretores de arte que são, sei lá, formados em outra coisa, nada a ver, a gente tem que gostar e ir atrás, é uma questão de estudar. E tá tudo ali, uma literatura incrível sobre isso, mas saber tamanhos de quadros, tamanhos de planos, se familiarizar para você não se sentir perdida. Uhum. Mas é uma questão de estudo. Isso não tem nada a ver, muito pelo contrário. Você não precisa ser formada, graduada nisso. Muito pelo contrário, né? É só se aprofundar e não ter acesso a informações que hoje é super acessível, né? Na internet, nos livros. Sim. Mas alguém tem gente super quietinho. Igor, Maciel. Ver se tem alguém aqui. Ah, nossa, agora que eu vi que eu saí com outro nome, Daniel Lentinho. Eu peguei um computador emprestado. Mas. Mais alguma questão, gente? Eu queria perguntar também, eu acho que você já falou um pouco, né, algumas informações mais densas, mas mesmo assim acho que eu quero perguntar de novo, assim, tipo, a questão, tipo, da entrada, assim, tipo, no mercado, assim, de trabalho. Então, tipo, a gente, por exemplo, fazemos o curso e depois eu acho muito legal que tem essa parte prática, né, de filmar ali, ter essa diária, passar por isso, né, na prática ali, naquelas 12 horas ali, sentindo como seria a vida profissional. Depois disso, tipo, como você descreveria, assim, tipo, os passos, os desafios para, tipo, conseguir encontrar a oportunidade profissional, entrar no mercado, tipo... Você pode falar um pouco mais sobre isso? O curso dá incentivo e faz a gente indicar, né? Acho que é uma porta de entrada, sim. Você também vai conhecer pessoas que fazem projetos menores e que você se atravessa uma ponte, assim. Eu acho que é um início. Não é uma garantia, mas tem que começar por algum lugar. E ainda é muito difícil entrar no mercado. Mas a ABC traz essa oportunidade de fazer uma aula prática que tem oportunidades que a gente se conheça ao vivo, sabe? Não seja só essa questão de tela. E você também vai conhecer pessoas que fazem curtas, que estão nesse mesmo estado, nesse mesmo lugar. É uma porta de entrada muito valiosa. Claro, mas exige muito, muito músculo para depois fazer essa trajetória, mas precisa começar. Acho que encoraja muito. A ideia é encorajar mesmo, incentivar, sabe?
E qual que, depois de, hoje foi essa aula tipo de apresentação, essas noções mais gerais, né, que você deu uma explicação mais detalhada também do cronograma do curso, tudo. Qual que é a data de início do curso? Peraí. Tem alguém fazendo obra essa hora, hein, filho? Peraí que eu tenho essa data aqui. Eu acho que é semana que vem. Peraí. Acho que é dia 16. É, daqui uma semana. As aulas são segundas e quartas, de 7h30 às 9h30, 2 horas cada. É isso. Uhum. Aí é tipo matrícula, tudo ali pelo site, né? Pelo site. Ai, Ou cabeça. Lohan, pelo site. É isso. Opa. Pelo site ou Lohan. Não sei se você está aí, Lohan. Manda no chat um e-mail tem a secretaria, que eu não tenho aqui agora, mas no site eles respondem, eles são super, não demoram, sabe, a responder. Não tenho esse e-mail aqui comigo, mas você mandando e-mails e Lohan, se você estiver ouvindo, manda no chat para qual e-mail eles escrevem. Mas contata a secretaria porque não costuma ter problema de comunicação. Eles logo te dão as informações se você mandar e-mail para o que está disponível no site, né? Obrigada pelos esclarecimentos até Imagina, aqui. gente. Uhum. Que bom, espero que tenham se instigado. Espero revê-los segunda-feira. É isso, semana que vem eu começo, vai ser muito legal. Eu dou esse curso desde o início e é sempre muito legal. É um conteúdo denso, mas é bacana. É legal, a gente vai pensar juntos, sabe? Espero instigá-los para Conte, assim. Fiquem instigados. Que bom, Gabi. Muito obrigada. Agradeço. Espero revê-los em breve. Semana que vem começamos.